Então, bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, nessa apresentação de trabalhos nesta manhã da Abraclip, Região 2021. Que alegria estar com todos vocês aqui presentes. Meu nome é Thales, estarei como host nessa sessão, auxiliando nos bastidores a coordenadora dessa mesa, que será a professora Raquel Trentin, que já está conosco. Qualquer dúvida ou necessidade, vocês podem mandar mensagem no chat, que pode ser ativado na barra inferior na tela de vocês. A nossa gravação já está em andamento e convido a todos, então, a ativarem as câmeras para que a gente possa ter uma maior interação. A nossa sessão de mês de apresentação de trabalhos tem aproximadamente 2 horas. Então, quanto à questão do tempo, embora tenhamos apenas 2 pessoas para apresentar, podemos marcar, então, um tempo de 30 minutos para cada trabalho. O tempo restante a gente pode utilizar para discussões. Caso note alguma falha, qualquer problema, pode me comunicar. Passo então a palavra para a professora Raquel. Professora, bom dia. A palavra com a senhora. Fique à vontade. Um bom dia a todos. É um prazer coordenar essa mesa e conhecer a professora Mariana e a professora Daviane. Tenho certeza que será uma ótima sessão de comunicações e de debates. Essa mesa vai justamente discutir, né, a relação da literatura com o espaço, né, e tem como tema especialmente a paisagem, né, a construção da paisagem na literatura portuguesa do século XX e XXI, né? Então, vamos especificamente, né, Mário Cláudio e Soromenho. Então, vamos ao debate. Convido, então, a professora Daviane, né, que vai apresentar o trabalho Armadilhas da Paisagem, Representações da Natureza em Lendas Negras, de Castro Soromenho. Obrigada, bom dia, pessoal. Eu vou tentar fazer uma exibição aqui para ficar um pouco mais fácil, né, se eu conseguir fazer pelo Zoom aqui. Bom, esse trabalho, de qualquer forma, né, começando, esse trabalho é um trabalho bem incipiente, bem inicial, de um tema mais amplo, né, que eu vou... São estudos preparatórios para ver se eu vou conseguir realmente fazer esse trabalho mais longo, que é estudar como a natureza, de modo geral, e aí... posteriormente eu vou trabalhar um pouco mais essa questão do conceito de paisagem, como a natureza ela foi utilizada dentro do discurso colonial, né, do discurso da empresa colonial portuguesa para tentar não só angariar interessados para explorarem as regiões que foram colonizadas na África, mas também como um aspecto identitário. Bom, de modo geral, né, esse trabalho... Eu vou falar desse período das colonizações portuguesas. Durante esse período, diversos títulos surgiram para informar sobre a natureza, sobre os nativos e os exploradores presentes nas possessões ultramarinas. Pensando na importância propagandística da empresa colonial para o Estado Novo, o principal objetivo deste trabalho é examinar no livro Lendas Negras, de Castro Soromenho, como a representação literária da natureza nas antigas colônias africanas ajudou a moldar a percepção desses territórios. Publicado na edição de número 20 dos Cadernos Coloniais, a coletânea de narrativas escolhidas e contadas por Soromenho foi o primeiro trabalho literário publicado pelo autor, o primeiro trabalho maior, né? A discussão em torno da temática da natureza, investigando a utilização da paisagem como chamariz dentro da obra para estimular a simpatia dos portugueses da metrópole e angariar interessados a partirem para a exploração das colônias. Para tanto, é necessário entender como se configurava a percepção etnocêntrica da empresa colonial portuguesa e os elementos considerados exóticos na paisagem e na população colonizada. As atividades portuguesas na África foram pautadas sim pela apropriação e exploração do território, mas de modo a civilizá-lo. 2 direções são passíveis de serem encontradas nessa abordagem. O caminho edênico, que é o mesmo caminho, né, que foi abordado aqui, né, escolhido no Brasil no início da colonização, de modo similar, né, o que aconteceu aqui, uma representação de natureza onde correm rios de leite e mel, passível de ser domada, explorada, transformada em outra coisa que se queira.
O outro caminho é o da natureza vilã, que condena o sujeito ao sofrimento e à morte, que espalha armadilhas que os não iniciados no território desconhecem. Em abril de 2007, durante a abertura dos trabalhos para escrita da História da Literatura de Angola, Boaventura Cardoso, então ministro da Cultura de Angola, afirmou que a história da literatura angolana, para além do seu objetivo científico-pedagógico destinado a pesquisadores, professores e alunos, deveria constituir-se em magna fonte de educação patriótica e de consolidação da nação. A intenção de utilizar a história da literatura nacional como instrumento de sedimentação ideológica não é novidade, e em Angola é real tanto para o lado do colonizador quanto para o lado dos combatentes pela libertação. Em alguns casos, em casos de alguns escritores, como Fernando de Castro Soromenho, a escrita literária atendeu, em épocas diferentes, aos dois propósitos, né? Isso é bastante conhecido, né? O Soromenho teve uma fase que ele publicou bastante textos que interessavam a colônia portuguesa, né? A metrópole portuguesa. Em determinado momento, ele muda de tipo de produção e de interesse de ser reconhecido de determinada forma, né? Para Antônio Fonseca, essa história da literatura angolana será importante não só como instrumento de consulta, mas também como forma de mostrar como as letras angolanas tiveram papel na formação de ideias e de movimentos que, de alguma forma, contribuíram para o nacionalismo, para o desenvolvimento da luta, para o processo independentista e para o processo de paz. Esse projeto era um grande projeto que envolvia pesquisadores de Angola, de Portugal, do Brasil. Não se concretizou, infelizmente, mas eu acho interessante porque mostra todo um intuito de utilização ideológica dessa literatura angolana. E é uma literatura angolana que provavelmente incluiria o trabalho do Castro Soromenho, mesmo tendo o autor produzido, no início da carreira, diversos textos publicados em veículos favoráveis ao Estado Novo português. A principal intenção deste trabalho é investigar o que, em Lendas Negras, o primeiro livro publicado do autor, pode ter sido instrumento para forjar uma representação literária das colônias africanas que servisse aos interesses coloniais. Mesmo com Soromenho tendo deixado de lado essa primeira produção, dela podemos depreender a elaboração da natureza como um chamariz dentro da obra, para estimular a simpatia dos portugueses da metrópole e angariar interessados para partirem para a exploração das colônias, que era o grande problema, né, de Portugal depois da Conferência de Berlim, né? Para usar uma metodologia, um referencial teórico, e aí que também vem o início da minha de um estudo novo para mim, né? Eu vou usar o referencial teórico da ecocrítica, tá? Os estudos da ecocrítica, embora esboçando os primeiros passos na década de 1960, começaram a se configurar como um movimento mais consistente e eclético, em que os estudos literários conversam com outras disciplinas que apresentam o mesmo interesse em analisar a mudança do comportamento humano em relação ao meio ambiente. Eu vou trabalhar com um artigo que é bem conhecido, que é bem seminal, que chama Literature Environment, que trabalha de modo panorâmico não apenas os estudos da área, mas também detalha os principais interesses desse novo campo de estudo. De modo geral, os estudos da ecocrítica eles são organizados, né, são divididos em duas ondas distintas. A primeira é na década de 1990, que vai se voltar para um contato entre o homem e a natureza, o interesse em preservação do meio ambiente, uma forte ligação entre o sujeito e a natureza, num nível mais local, mais comunitário, né? A segunda onda vai começar a se desenvolver nos anos 2000 e vai se concentrar em obras que retratassem grandes centros urbanos, grandes centros industriais, num impacto mais direto e mais intenso do homem sobre a paisagem. E durante esse período, nessa segunda onda, a gente tem um redirecionamento das percepções estéticas e éticas
para a abordagem que não vai ser mais biocêntrica, não é mais biocentrada, mas ela vai ser mais sociocentrada, com um interesse muito particular pela justiça ambiental, que trata da desigualdade dos benefícios ambientais acessíveis por grupos que sofrem discriminação de gênero ou de raça. E nesse período a gente tem um desenvolvimento de um termo que eu acho muito interessante, que é o de polinização cruzada, né? O cross-pollination, entre os estudos literários voltados para as questões ambientais e os estudos com foco nas teorias pós-coloniais e das literaturas de minorias étnicas. Contemporaneamente, novos interesses ocupam posição central no debate, como as literaturas não anglófonas. Alguns temas persistem ao longo dos diversos momentos de estudo da ecocrítica, como as diferentes percepções que homens e mulheres nativos e colonizadores têm do meio ambiente. A ecocrítica está se abrindo, né, em vários eixos. Né? Um que acho que está sendo mais conhecido, né, é uma ecocrítica feminista. Né? Tem a Carol Adams, que publicou Política da Carne, e tal, tem textos mais conhecidos, acho que aqui no Brasil. A investigação concentra-se, porém, em todas as ondas, no estudo de como formas específicas de narrativas conseguem moldar as relações que os homens estabelecem com a natureza. O espaço ocupa um papel importante na ecocrítica, pois é um dos principais fatores na equação que conecta o ser humano e sua história aos ambientes que povoam seu mundo físico e sua imaginação. Além disso, a ideia de uma relação local com a natureza é reconfigurada para o reconhecimento de que não existe problema ambiental local, pois qualquer problema é parte de uma rede global. E nisso eu acho que entra muito forte a questão colonial, né? Só existe interesse exploratório em algumas regiões para atender uma demanda que não é só local, só da sociedade portuguesa do período, mas para atender outros países, né? Dentre as discussões empreendidas nos últimos 20 anos em que a ecocrítica se firmou, interessam-me os resultados do encontro entre essa área e as teorias pós-coloniais. Ao expandir seu interesse para além das produções anglófonas, que foi o que aconteceu nos últimos anos, a ecocrítica voltou sua atenção e questionamentos para a relação entre o imperialismo e o abalo ecológico nos territórios que sofreram o processo de colonização. No início dos anos 2000, as relações entre os discursos da ecocrítica dos estudos pós-coloniais se intensificaram e as abordagens particulares de uma área enriqueceram a produção da outra. Os estudos pós-coloniais, por exemplo, optam por uma abordagem transnacional ou cosmopolita na sua estrutura, com interesse na hibridização e no cruzamento de fronteiras, ressaltando as tensões e rupturas entre o local e o global. A ecocrítica, por sua vez, tem um foco mais local, mais regional ou até nacional. Valoriza a pureza dos ecossistemas que estuda e concentra-se na harmonia de interesses entre o local e o global. Para cumprir o intuito de mostrar, né, os interesses da metrópole, que os interesses da metrópole em relação à colônia não se restringem ao acúmulo de capital, e esse acúmulo de capital muitas vezes feito, né, no período colonial através da exploração da natureza, eu vou me valer de um crítico pós-colonial, que é o Edward Said, de uma ideia que ele vai apresentar, que eu acho que é bem interessante, que é uma ideia de figuras do discurso colonialista, que está no Cultura e Imperialismo. O Said aponta os discursos europeus sobre territórios colonizados como um dos instrumentos de dominação territorial. Essas figuras retóricas concentram-se em descrições que destacam exotismos e estereótipos que melhor justifiquem as práticas de dominação. O discurso por excelência para apresentar essas figuras é a narrativa de ficção, que serve para sedimentar certas ideias sobre identidade, exploração e posse das terras. O comentário de Said é que as histórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores e os romancistas acerca das regiões estranhas do mundo. Elas também se tornam um método usado pelos povos colonizados para afirmar sua identidade e a existência de uma história própria deles. O principal objeto de disputa no imperialismo é, evidentemente, a terra. Mas quando se tratava de quem possuía a terra, quem tinha o direito de nela se estabelecer e trabalhar, quem explorava, quem a reconquistou e quem agora planeja seu futuro, essas questões foram pensadas, discutidas e até, por um tempo, decididas na narrativa. Eu gosto muito dessa ideia do Said de
de pensar essas figuras retóricas do discurso colonialista, porque elas servem tanto para mostrar isso que ele diz, né, quem controla, quem domina, quanto acabam servindo de caracterização identitária dos dois lados, tá? Esse pensamento apresentado por Edward Said pode ser relacionado ao que Carlos Selvagem proferiu em palestra na União Intelectual Portuguesa em 1925, ao defender a importância da literatura para o imaginário português, no que se refere à posse das colônias, destacando a necessidade de incrementar a utilização do exotismo na nossa literatura. Eu vou utilizar para falar mais, né? Então, essa parte que eu vou falar mais, essa parte teórica, que eu utilizei para começar a fazer uma análise do Cadernos Negros, né? Eu utilizei muito fortemente um trabalho de um professor na Universidade Federal de Catalão, que chama Cássio Santos de Mello, um artigo que ele mostra como o Carlos Soromenho vai ficcionalizar a própria vida para conseguir um intento, né, para tentar alcançar o intento dele, que é ser reconhecido como um escritor de literatura portuguesa contemporânea. Infelizmente, ele não consegue isso em vida, né? E como, ao fazer isso, ele faz um apagamento das primeiras obras dele, né? Ele impede que algumas sejam republicadas, não considera algumas, apaga períodos que ele trabalhou para a colônia, enfim. Bom, a principal tese de Mello no artigo é que Castro Soromenho ficcionaliza momentos de sua vida e aspectos de sua trajetória como escritor para melhor se adequar no papel que almeja, de escritor português contemporâneo, deixando para trás o trabalho como funcionário da Diamangue, a Companhia de Diamantes de Angola, e o período como membro do quadro administrativo de Angola, onde trabalhou por cerca de 8 anos. Mais importante do que essa supressão é o afastamento das obras publicadas antes de 1945, buscando se distanciar da produção usada como propaganda da empresa colonial portuguesa. A tese de Mello é reforçada por entrevistas, cartas e demais documentos de Soromenho sobre Carlos Soromenho, e conclui com o papel do escritor na literatura angolana durante o período de luta pela independência. Um desses documentos é o currículo enviado para o Brasil ao pleitear o cargo de professor de Sociologia na Universidade de São Paulo. Nesse momento, o Soromenho ele já tinha se exilado de Portugal, né, estava em Paris, e o visto dele ia vencer, e quando ele tenta renovar o visto, né, ele ganha um carimbo dizendo que o visto só é bom, o passaporte, só é bom para ser usado para voltar para Portugal via Espanha, para ele não ter como escapar, né, de ser preso, né? Ele sai de Portugal e poucos dias depois a Pidinha entra na casa e tal, mas ele já tinha saído. Então, a alternativa que ele encontra é vir para o Brasil. Ele pleiteia, né, e consegue uma vaga na Sociologia da USP. E nesse período ele vai ocultar tanto os trabalhos que ele fez, quanto contos, dezenas de artigos que escreveu para os jornais e para as revistas vinculadas à propaganda colonial. Bom, alguns aspectos biográficos de Castro Soromenho são essenciais para a tese desse trabalho, né? Por exemplo, a filiação do Fernando de Castro Soromenho, que teve um pai alto funcionário administrativo das províncias no início do século XX, né? O que não aparece nesse artigo, né, do Cássio Mello, é que o pai do Castro Soromenho foi afastado do cargo em Angola e terminou a carreira aposentado com um cargo inferior ao que ele exercia, né? E a justificativa, né, tem um documento, o filho do Castro Soromenho, ele mantém um site que é um repositório de coisas sobre o pai, né? Inclusive os documentos, né? O que eu acho mais interessante é que o filho não fez esse movimento de ocultar os documentos. Mas tem o despacho confidencial de número 7.583, assinado pelo Oliveira Salazar, dizendo que a justificativa é que há dúvida se o então funcionário teria feito compromisso de fé ao Estado Novo. E 3 anos depois que o pai do Castro Soromenho é desligado, o próprio Soromenho vai renunciar à carreira administrativa, alegando questões ideológicas. E nesse período, né, o que é
existe um empenho nessa literatura, né, para se produzir uma literatura etnográfica e histórica sobre as colônias africanas, para que fosse criada uma imagem grandiosa de Portugal, né? Esses territórios como extensão do país, né? Embora a temática africana sempre estivesse presente nas produções de Soromenho, é perceptível o movimento de ser considerado um dos escritores portugueses contemporâneos modernos e não apenas escritor colonial. Ele pede esse reconhecimento aos amigos com influência no meio intelectual português, como fez com Casais Monteiros, ao lhe solicitar que prefaciasse Terra Morta, o livro que seria publicado no Brasil em 1949. O objetivo de Soromenho era que o amigo reconhecesse como membro dos romancistas de Portugal, mas não logra seu intento, pois Casais Monteiro classifica a obra como de literatura colonial da melhor lavra possível. Em entrevista concedida a Fernando Mourão em 1960, motivada pela publicação do livro de Roger Bastide sobre a obra de Cássio Soromenho, o autor indica que a sua obra passa por um processo de recriação do seu período angolano. Quando questionado sobre como faz a coleta do material para os seus livros, a resposta é que não houve coleta, mas uma recriação do seu período em Angola, ao que acrescentou o estudo capaz de sistematizar os conhecimentos empíricos adquiridos durante a juventude. De certo modo, essa resposta do Soromenho, do Cássio Soromenho, já é uma tentativa de ficcionalização, não início aí, confirma a tese de que os primeiros textos escritos, os primeiros contos, teriam como base não o relato oral dos angolanos nativos, mas um livro a qual ele tinha acesso, do Henrique Dias de Carvalho, que é a Etnografia e História Tradicional dos Povos da Lunda. Nesse livro, o Henrique Dias ele relata várias histórias tradicionais, várias lendas narradas pelos nativos, e o que o Cássio Mello comenta é que o Cássio Soromenho não tinha feito exatamente esse trabalho de campo como se imaginava, né? Que inclusive ele não falava diretamente com os nativos, ele utilizava um intérprete, então realmente talvez fosse muito mais uma recriação do que uma coleta em primeira fonte. A tentativa de se afastar das primeiras produções é um caminho para se desvencilhar dos textos utilizados como propaganda colonial. Antes de 1945, Soromenho publicou diversos artigos em periódicos favoráveis à colonização portuguesa na África, e 3 de seus 5 livros escritos nessa fase receberam prêmios do concurso de literatura colonial. Ou, como no caso de Lendas Negras, teve a publicação nos Cadernos Coloniais, vinculado à Agência Geral das Colônias. O concurso de literatura colonial foi instituído para selecionar obras que pudessem servir de propaganda. A Conferência de Carlos Selvagem, já mencionada, foi reproduzida na mesma publicação que divulgava as regras do concurso, o Boletim da Agência Geral das Colônias, e aponta o desejo de uma literatura do exotismo, que incutisse nos portugueses o sentimento de posse em relação às colônias. Carlos Selvagem acreditava que outras potências da Europa teriam utilizado essa literatura como um dos instrumentos para estimular a ocupação das colônias. Cabe agora falar de um dos livros publicados antes da virada de Soromenho, com textos mais críticos ao colonialismo. Em 1936, data apontada por Fernando Mourão como a da publicação de Lendas Negras, aparece a obra da qual eu vou tratar um pouco mais detalhadamente, né? Mas acho que eu vou dar uma acelerada aqui. Lendas Negras é formada por 7 contos, que em 1938 formarão a segunda parte do livro Unhari, que vai receber em 1939 o segundo lugar no prêmio da Agência Geral das Colônias. Apenas de todos os livros que estão no Lendas Negras, 2 vão ser suprimidos, o Rei Negro e Reciberi, e esses contos vão virar um outro livro, que é o Unhari, que vai ser premiado, né? O Soromenho não permite que o Unhari seja reeditado, é um livro que ele meio que renegou, mas o Lendas Negras, né, que é o livro que foi publicado pela agência, pelos Cadernos Coloniais, ele é um livro muito curioso porque ele tem algumas imagens, algumas fotos, tem 4 fotos dos nativos, né, e
mais as duas imagens de capa e da contracapa. Eu coloquei essa foto aqui porque é uma foto que é mais conhecida, que está lá no meio, né? E aqui diz Castro Soromenho, ouvindo na Lunda as curiosas lendas do gentio. A foto, por si mesma, né, ela já mostra o papel que ele está ocupando aí, né? Não é só porque ele está no meio, sentado no meio, todo paramentado, né? Tá com, tá com chapéu, com a bota, tá com a roupa, salvo engano, é a roupa de uniforme mesmo que ele trabalhava pro quadro da administração. Quem está atrás dele em pé é o intérprete e o gentio, né? Os homens que estão sentados em volta dele contando a história estão numa posição bem mais baixa, né? Sem contar que ele está todo a postura dele, né? A perna cruzada, tentando aparecer muito elegantemente aí. Eu acho o Castro Soromenho muito interessante porque ele é tido como e sem dúvida, né, um cara que abriu caminho na literatura angolana para uma produção crítica, mas nunca teve uma produção verdadeiramente no sentido de, como eu vou dizer, né, de estimular o período da libertação, enfim. Ele é uma figura que é bem interessante, meio duro. Eu vou comentar só alguns trechos, porque o tema acabou e eu fiquei muito empolgada escrevendo. Bom, tem um prefácio nesse Lendas Negras, né, que é publicado nos Cadernos Coloniais, que ele vai explicar de um modo até meio rebuscado, né, o intento dele, né? Então ele diz, por exemplo, que a lenda encerra o princípio da verdade, uma verdade envolvida na plumagem da fantasia. Essa fantasia a gente percebe que ele caracteriza como a parte que cabe aos colonizados, né, aos nativos da Lunda. Não é a parte da verdade, né? A lenda é bisturi delicado. Lentamente vai retalhando ações más por gente má praticadas, terminando por um grito de protesto em favor do bem. Eu gosto da ideia que o Said coloca, né, de figuras de linguagem que vão ser úteis para o discurso imperialista, porque existe uma caracterização de vileza, de maldade meio intrínseca dessa região e de uma sensualidade extrema, né? Não são imagens novas, né? E aí tem um conto nesse livro que chama Lagoa Maldita, que é uma história de uma mulher, uma senhora, que ela vai vagando por uma região tentando conseguir água, que eles deem água para ela, e ela está com a aparência de ter lepra. E o primeiro lugar que ela para está tendo uma festa, né, naquela aldeia, e as pessoas ficam com medo, gritam e afastam ela. Até que ela consegue ajuda num lugar mais afastado, que só tem um casal, e ela fala, olha, amanhã vocês precisam sair daqui, né, vocês têm que ir embora hoje, porque amanhã esse lugar não vai estar mais aqui. E dito e feito, o lugar vira uma grande lagoa, né? É muito a ideia dessa natureza punitiva, né? O provérbio que ele usa, o provérbio que o Soromenho usa para abrir esse conto, fala: somos iguais no corpo, todavia o coração é diferente. Cabe muito ao conto, mas cabe muito também à postura, né, desse autor. E aí tem uma coisa, né, as descrições que tem, né? Na orla da floresta sombria, e parece fantasma chegando como um pesadelo do diabólico inferno de Dante. Ele traz um traço de erudição, né, de conhecimento por aí, mas, bom, deixa eu só mostrar um pouco mais essa caracterização, tanto dos nativos como da natureza, como algo atrelado à loucura, a uma certa luxúria e bestialidade, né? E aí o povo que essa senhora encontra no início, né, ele diz o seguinte: andava o prazer naquele povo em grande festa, o batuque, onda de loucura escravizando almas negras, vivia toda a sua demência. Bom, em determinado momento, os casais começam a se abraçar lá, e ele diz que ouvem-se os gritos estridentes de amor bárbaro, selvagem, que fazem tremer de pavor. Ele vai ter uma descrição muito exagerada, mas tem uma que é como quando uma mulher começa a dançar no meio da festa, que tem essa ideia de selvageria, mas de sensualidade extrema, né? O corpo feminino ele vai ser muito aproximado da natureza, né?
como uma ideia, dentro da ecocrítica, né, como uma ideia de que o homem se sente no direito de explorar tanto o território quanto o corpo feminino, né? Agora salta para dentro do círculo do batuque uma linda mulher, baila nua e oferece sua nudez com graça provocante. Seu corpo esguio, ébano abraçado por uma labareda de volúpia, orquestra sinfonia luxuriante. Na dança, tremem-lhe os seios pequeninos e rijos, trementes, que provocam contrações de desejo na boca dos homens. Suas mãos descem ao longo do corpo e batem desesperadamente nas ancas saracoteantes, raivosas de prazer. A cintura, tão flexível como o vime batido por lestado em tempos de chuva, oscila, treme, parece gritar delírio. No final dessa festa, né, eles têm anotações de rodapé para explicar, olha, essas mulheres realmente costumam andar nuas, né? Eles têm explicações que servem para instruir, de alguma maneira, esse leitor português que está na metrópole, né? Bom, no final dessa narrativa aqui, desse conto, surge, né, como punição para esse povo mau, vil, né, que é igual de corpo, mas diferente de coração, a natureza vai se vingar, vai punir, né, vai fazer a sua justiça, né? Uma lagoa que a vista custa abarcar nascera naquela noite de castigo, e todas as suas terras e suas vidas desaparecem tragadas por essa lagoa maldita. Sobre suas águas, patos negros de plumagem luzidia, sempre receosos, apareceram. E tanto eles eram como as vidas da senzala, a quem a piedade não moveu quando a pobre e triste, torturada de jornadear, pediu a esmola de um pouco de água. Bom, como eu disse antes, esse é um estudo muito incipiente, né? Eu estou começando a ter mais contato com essa teoria e com a obra do Soromenho em si. Mas a ideia é mostrar toda essa construção feita de um território que é passível de ser, que pode ser passível de ser explorado, mas que também pode se revelar malévolo, né, por ser punitivo. Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Daviane. Muito interessante a tua leitura, né? Eu acho que é um estudo com bastante futuro, vamos dizer assim, né? Ainda que tu dizes que está no início, né? Mas pelo que tu apresentas, né? Ele parece muito profícuo, né? Principalmente por usar as contribuições da ecocrítica, não é? E, claro, se dedicando a esse autor que, até pela tua apresentação, né, nós percebemos o quanto a trajetória dele é controversa, né, e ilustra, emblematiza, talvez, tão bem esse contexto também tão complexo, né, de encontros aí, de forças, né, entre a colônia, a metrópole portuguesa e Angola, né? Então, obrigada por enquanto, nós vamos deixar o debate para o final, tá? E passo a palavra, então, à professora Mariana, que vai apresentar o trabalho intitulado Armadilhas da Paisagem, Representações da Natureza. Veracidade. Isso, o Porto Artístico de Mário Cláudio, perdão. Nada. Eu anotei aqui e depois não reconheci minha própria letra. Não tem problema. Perdão. Imagina. Bom dia, pessoal. Muito prazer em conhecer assim, virtualmente todos vocês. Parabéns a Daviane pela apresentação. Já adianto que fiquei muito empolgada assim, com esse conceito de ecocrítica, eu não conhecia e fiz várias anotações aqui para depois procurar conhecer. Achei interessante também que a Daviane projetou o trabalho dela para o futuro, né? Uma coisa que ela ainda está estudando, que ela está jogando para frente, ao passo que o meu trabalho é um retorno a um pouquinho do meu passado, assim, porque eu retomei um capítulo da minha tese, defendida em 2018, sobre alguns livros do escritor português Mário Cláudio, e também num desejo de
retomar os estudos, aí, voltar para a universidade de alguma forma. Então, escavando aí um pouquinho das minhas memórias, trazendo aqui para vocês. Eu vou tentar projetar aqui também. Aqui, vamos ver se aparece. Foi? Está aparecendo para vocês, não está? Não? Ainda assim, agora sim. Foi? E está em tela inteira? Não, né? Agora está. Pronto. Eu vou ler, tá bom? Porque eu acho que as minhas ideias ficam mais bem organizadas na leitura, mas se eu achar alguma necessidade de parar para comentar, eu paro. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que o meu texto, ele tem algumas citações, evidentemente, né? E muitas delas são curtinhas, são entremeadas pelo meu próprio texto. Então, para não ficar parando toda hora, cito, eu vou fluir, depois quem se interessar por perceber o que é citação, o que é recorte, uma coisa meio benjaminiana, pode procurar depois o texto quando ele for publicado. Né? Então, vamos lá. O meu trabalho se intitula Veracidade, o Porto Artístico de Mário Cláudio. Veracidade está entre aspas, porque é o título de uma crônica do Hélder Pacheco, que depois a gente vai ver que é alguém que é citado pelo próprio Mário Cláudio nesse livro chamado Meu Porto, e é sobre ele que alguns aspectos dele que eu vou falar hoje. O trabalho é meu, né, Mariana? Então, vamos lá, eu começo com essa epígrafe. E depois, como por magia, o nosso olhar transforma a cidade. Transforma, dilui-a, decompõe-na em miríades de luzes e de sombras, misturando os momentos de consciência do ambiente visível com o universo inacessível da ilusão e da fantasia. E a cidade transfigura-se em imagens, sensações da passagem dos dias pela nossa vida. Transfigura-se, é sonho, azul e cinza, é ilusão, num espaço reconstruído da memória, atravessando o tempo, magicamente. A cidade existe ou, não mais do que isso, é a persistência das nossas utopias. Eu acho essa citação muito bonita, porque ela tem um diálogo muitíssimo estreito com Meu Porto, que é um livro do Mário Cláudio publicado em 2001. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, evidentemente, para apresentar, mas eu já queria destacar que essa percepção do escritor com a cidade dele, o Porto é o berço do Mário Cláudio, ele é um escritor nascido do Porto, que tem os pés muito bem fincados no norte de Portugal, a literatura dele retrata muito o norte de Portugal, que a leitura mostra para a gente que a relação do escritor com a cidade não é apenas uma relação afetiva de, sim, eu nasci aqui, mas é uma relação familiar, que se coloca muito como familiar, ele busca o tempo inteiro numa espécie de biografia deslocada as histórias dos seus ancestrais, mas também uma ancestralidade artística, na medida em que ele se irmana aos artistas do Porto, propondo uma estética específica do norte de Portugal. Quem estuda literatura portuguesa sabe que existe uma diferença entre a literatura do norte e do sul, né? Enfim, vamos lá. O caráter híbrido de Meu Porto, obra do escritor português Mário Cláudio, publicada em 2001, torna um texto excepcional entre os trabalhos mais conhecidos do artista, inclusive por ser o produto de uma encomenda feita naquele mesmo ano, quando se celebrava o Porto, junto com Roterdã, nos Países Baixos, como as capitais europeias da cultura. Sobre o seu processo criativo, o escritor afirma em entrevista o seguinte: todos os meus livros são apaixonados, parto para eles com grande dose de paixão, e a tendência é que ela vá crescendo à medida que o livro se vai fazendo. Não acredito muito em livros feitos por outros motivos. A história do livro veio ao meu encontro, não fui eu que a procurei. Nessa perspectiva, ele parece reverter o sentido de encomenda do texto de Meu Porto, ao escrever sobre a cidade, optando por tecer um texto que é, afinal, um tributo à cidade, um tributo ao passado, um tributo à vida e, principalmente, um tributo à arte, a todas as artes que, ao longo do tempo, a edificaram e a celebraram. Elegendo Porto como a cidade entre todas as cidades, aí eu faço uma referência ao texto do Renato Cordeiro Gomes, Todas as Cidades da Cidade, a obra, por meio de sua tessitura cuidadosa e atenta, apoia-se em remissões à memória do artista, que recria o burgo no livro.
Com isso, no decorrer do texto, percorremos a história citadina, seus espaços, sua paisagem, obras de arte e artistas relacionados ao porto, em uma espécie de visita guiada pelo autor. Nesse sistema dialógico e elogioso, Mário Cláudio, sem um adjetivo a que pudesse se apegar para denominar a cidade que seu texto nos convida a visitar, desloca o pronome meu de uma carga semântica basicamente possessiva para destacar a adjetivação, assim conferindo, talvez, a única característica possível ao burgo que ele homenageia. De início, o leitor já fica ciente de que não percorrerá nas páginas do livro um roteiro meramente turístico, histórico ou mesmo ficcional da cidade, mas que o passeio ocorrerá por vias alternativas desta que se deixa ver como o porto artístico de Mário Cláudio. Uma curiosidade é que esse livro, se você for procurar ele nas livrarias em Portugal, às vezes ele fica na parte de turismo, não é muitas vezes encarado ali como literatura portuguesa, vai para outras áreas, outras estantes. Como na crônica de Hélder Pacheco, ver a cidade é um ato que conjuga memória e leitura. No texto, um dos que compõe Porto, Memória e Esquecimento, esse ver a cidade é vista pelo óculo oitocentista da obra de Júlio Diniz, Uma Família Inglesa, em que, cito, cenas da vida do Porto, fim de citação, sustentam o costume dos tripeiros mais antigos de contemplar a veracidade, de modo a captar a vida e ler os significados do que existia à nossa volta. De forma análoga, em Meu Porto, vemos a cidade a partir de uma profusão de elementos artísticos reveladores do porto que o artista considera verdadeiro, real, porque nele se identifica. Nesse espaço reconstituído, imagens, referências e, sobretudo, incursões textuais ao universo imagético conduzem ao entendimento de que a obra, por seu caráter visual e dialógico, abre-se a novas possibilidades de leitura e de conhecimento da cidade por um percurso afetivo e crítico. Esse trajeto ajuda a inscrever a literatura mário-claudiana, cito, numa longa tradição, na qual se evidencia o interesse de escritores em estabelecer relações entre a palavra escrita e outras manifestações estéticas, permitindo ao texto literário, das mais diferenciadas maneiras, constituir-se como espaço de acolhimento, de divulgação, de diálogo e de reflexão sobre a produção artística em suas múltiplas realizações, bem como de indagações sobre o estatuto daquele que produz a obra de arte. Fim de citação é uma citação da professora Dalva Calvão. Considerando essa herança cultural, levantamos algumas questões pertinentes ao diálogo entre a literatura contemporânea, de que Mário Cláudio é representante, e outras linguagens artísticas, como as que são convocadas ao texto de Meu Porto. Neste exercício de visão, comecemos pela capa, a capa da obra, a pequena tela reveladora de um detalhe da cidade, que é essa imagem que está aí na tela. O quadro Traseiras da Rua do Almada, de autoria de Armando de Basto, emoldurada por um tom de azul que define os limites da visão no sentido do pormenor. Esse direcionamento do olhar coaduna o recorte explicitado no título, de modo que o leitor fica ciente de que, havendo em cada cidade mais do que a vista alcança, mais sons do que o ouvido pode ouvir, e sempre um novo cenário em contínua e imutável sucessão de imagens à espera da análise, o Porto de Mário Cláudio se estabelece de maneira assumidamente enviesada, garantida pela subjetividade do pronome possessivo que o adjetiva, e já no interior da obra, por meio das escolhas imagético-textuais que a compõem. Logo de início, sabemos tratar-se, Meu Porto, de um livro que dialoga com a cidade, de modo que a representação histórica externa, que só adquire significados a partir da consciência individual, que transmite valor a fatos históricos e a objetos artísticos, é constituída como uma pessoal cidade, uma pessoal história, um pessoal museu e uma pessoal biblioteca. Essa capa, esse é um livro grande, ele não é um livro pequenininho, é um livro bem grande, e chama atenção porque é uma capa toda azul e a imagem é bem pequenininha no meio, assim, é proporcionalmente pequeno o tamanho da capa, né? De modo que o Mário Cláudio ele escolhe com muito cuidado todos os aspectos da sua obra, né? Ele é um autor muito atento, então, assim, é como se fosse
um óculo, né, que direciona o seu olhar, assim, aquele todo azul. O azul é uma cor muito representativa da cidade do Porto, que direciona o olhar para o pormenor. No apêndice de Diante da Imagem, questão de detalhe, questão de trecho, Jorge Didi Huberman menciona a modalidade sempre defectiva do nosso olhar, visto que, para saber mais, é preciso ver em detalhe, ver, não olhar, pois ver sabe melhor aproximar-se, antecipar ou então imitar por mímica o ato supostamente soberano do saber. Saber, portanto, exige atenção ao detalhe, ao pormenor, aquilo que apenas o olhar de relance, diversamente do ver, não seria capaz de captar. A propósito, o saber contemporâneo, que se aproxima, segundo Omar Calabrese, de um gosto neobarroco, incita o jogo, a ideia da incompletude, a presença ilusória que se manifesta na falta. Portanto, o olhar detalhado passa a se constituir não como um mero fragmento, mas como um novo corpo para o qual o inteiro está em absência. A cidade, duplamente apresentada na capa da obra a partir do pormenor, o Porto que é meu e que se vê a partir de um ponto específico, traseiro, não convencional, é convertida em um exercício subjetivo de tentar pensar o todo através de suas pequenas possíveis manifestações, através de desejadas pistas sugeridas muito mais pela intuição ou pela imaginação do que por certezas históricas. Nessas pistas, incluem-se tanto as imagens que com o texto compõem a obra, numa combinação em que se lê e se vê o porto artístico do escritor, quanto as referências, especialmente as menos explícitas, a que o texto, diante da imagem, acede. Pensamos não ser improdutivo intuir um diálogo elogioso ao cinema a partir das referências aos filmes de Manuel de Oliveira diretamente citados em Meu Porto, como Anique Bobó, de 1942, e Amor de Perdição, de 1979. A capa do livro, que se assemelha ainda à luminosidade da tela cinematográfica destacada na profundidade de uma sala de projeção, seguem-se imagens que podem ser lidas como referências ao trabalho do tripeiro, ou seja, o cidadão comum do Porto, ao trabalho do realizador, Carlos de Oliveira, e, enfim, ao trabalho da arte, em que Mário Cláudio, coerente com o seu já habitual exercício de autorreferenciação e metalinguagem, se insere. Funcionando como epígrafes imagéticas, o conteúdo pré-textual representado por As Carvoeiras, de Abel Salazar, que é esse primeiro quadro, Vista do Porto tirada de Santa Catarina, que ficou trocado, é o terceiro quadro, e Rio Douro, de Manuel Maria Lúcio, depois eu vou colocar eles maiores, tá? Reforçam o tom pormenorizado de Meu Porto, pois direcionam o ato de ver a cidade para específicas vias artísticas, inicialmente representadas pela sétima arte. Manuel de Oliveira, grande nome do cinema português, assim como Mário Cláudio, fora solicitado a fornecer um tributo à cidade do Porto quando da efeméride cultural de 2001, segundo esclarece Maria Tereza Abelha Alves. Como produto desse trabalho, que beirou a impossibilidade devido às obras pelas quais a cidade passava, na época, Oliveira precisou recorrer tanto a filmes antigos quanto a outros recortes memorialísticos para a realização de Porto da Minha Infância, que foi o filme que ele entregou como produto. Assim como a obra literária que analisamos, os retalhos da memória se constituem nesse filme por meio de outros retalhos, obras artísticas de escultura, de arquitetura, de pintura, de poesia, de teatro, música, fotografias da época e principalmente de cinema, esta impura sétima arte que se faz a partir de todas as demais. Igualmente assumindo esse caráter interartístico, o texto de Meu Porto rende tributos ao cinema e à pintura, e entre página, ecrã e tela de pintura, faz lembrar no trabalho representado no óleo de Salazar e no aspecto dourado do Rio Douro de Lúcio, aquele que for o primeiro documentário de Manuel de Oliveira, Douro Faina Fluvial. O trabalho ribeirinho, garantia da dourada permanência da cidade, ganha novos contornos pela mão dos artistas, co-construtores da metrópole que se eterniza nas artes. O documentário de menos de 20 minutos reúne frames num todo poético, cuja música, acompanhando a passagem das imagens, dá o tom. O tranquilo das águas drienses, o compassado das máquinas ferroviárias, as carvoeiras
das máquinas ferroviárias e carvoeiras, o pesado trabalho das peixeiras e dos carvoeiros. A paisagem marginal, mencionada na epígrafe da película, que é essa tela que eu projetei aí, se faz lembrar na pintura, que está acima, de Manuel Maria Lúcia, ao passo que o trabalho das carvoeiras, homenageadas na tela de Abel Salazar, recorda os frames que no filme de Oliveira destacam a função que se apresenta no espaço de duplo sentido marginal que a faina do Douro então abrigava, as margens ribeirinhas e também as sociais, dadas as condições de trabalho que o filme retrata. Aqui, aí tem o trabalho das carvoeiras, né? Aqui vocês não estão vendo que eu estou apontando com o lápis. Aqui o quadro As Carvoeiras e aqui, como fala, capturas de tela do Douro Faina Fluvial. Todas obras que remetem à questão do trabalho. Nova referência aos pioneiros do cinema português pode ser depreendida na imagem de Abdon de Figueiredo, em que se vê o Burgo a partir de um ponto da Rua de Santa Catarina, local já visitado por Aurélio Paz dos Reis, entusiasta da fotografia e considerado o primeiro nome do cinema português pela realização de Saída do Pessoal Operário da Fábrica Confiança, de 1896. Essa película, que foi uma das primeiras produzidas em Portugal, espelha o filme francês dos irmãos Lumière, La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, e com menos de 1 minuto de duração, revela a força de trabalho a movimentar a cidade duriense na saída dos operários da fábrica, que outrora se situava justamente na Rua de Santa Catarina. A correspondência entre as mídias ocorre não apenas devido ao local para onde ambas apontam, que é a Rua de Santa Catarina, ou a coloração em preto e branco, que caracteriza tanto a imagem quanto o filme, mas também a passagem da direita para a esquerda de uma charrete de passageiros que se repete nos registros em questão. A leitura que fazemos, assumindo a coincidência entre as obras de Figueiredo e Paz dos Reis, justifica-se na referência ao trabalho, elogio feito em múltiplos aspectos, o trabalho braçal, o artístico e o da citação, garantindo que dentro da produção literária ou fora dela, exista diálogo com outras artes e indagações sobre a especificidade do trabalho do artista. Elogia-se ainda o trabalho do leitor, que, imerso no contexto meta-artístico da obra, tem também provocado sua subjetividade, sendo solicitado em sua memória e em sua percepção a reconstruir o espaço da cidade com o material que o escritor lhe oferece. Na segunda parte de Meu Porto, novamente podemos relacionar quadros de ordem escrita e visual. O capítulo, que começa com um mergulho mnemônico, desdobra-se em uma sequência em que o texto se constitui como uma colagem. A vista em plongée de que nascia a ribeira mais antiga da voz narrativa, descreve-se por, e aí eu cito o livro, 2 ou 3 rabelos sobreviventes, arvorando a enorme vela da viagem lancinante, algumas barcaças de carvão, semelhando esquifes de cavaleiros, comparsas de um soturno príncipe negro. Escalava o casario à encosta da Pena Ventosa e as outras que se lhe quedavam por vizinhas, a lembrar as casas de papelão, pintadas a cores crudelíssimas, cenário de fundo da cascata que se armava num recanto do quintal. Fim de citação. O resgate da memória esgarça os limites do literário e ganha apelo visual graças ao caráter descritivo do texto, já que sua tessitura não apenas recupera imagens do passado, como também recorre a outros aparatos artísticos para com eles dialogar. O tom memorialístico de A Minha Ribeira Mais Antiga ganha contornos ficcionais na semelhança das embarcações a esquifes de cavaleiros comparsas. A retomada da memória ocorre num recanto do quintal, espaço atravessado metaforicamente por cacos da paisagem local, um resto de muralhas, as Fernandinas, que é uma muralha primitiva do Porto, apelando a um realismo que punha os cabelos em pé. Arquivados no álbum dos prodígios citadinos, os elementos que compõem esta imagem remetem não somente à tela de Alberto de Souza, que é essa, constante na página seguinte, em que igualmente temos uma vista que mergulha no cais da Ribeira, ou a memória infantil, que reacessa o quintal da casa familiar, mas também há uma antiga tomada em plongée,
também realizada por Manuel de Oliveira, no início do filme que será mencionado em Meu Porto, páginas adiante. E aí eu cito: um realizador que se atrevesse, nos dias de hoje, a recontar as façanhas da trupe de Aniki Bobó, teria de alicerçar o seu enredo em figuras diversas, não aqueles ingênuos Carlitos e Terezinha, desinteressantes aos olhos dos mais puros da atual geração. O dito realizador ressurge na vista mais antiga da Ribeira do escritor como memória e como imagem. Assim, a memória de uma imagem cinematográfica faz o texto recuar aos inícios da década de 40, época do nascimento de Mário Cláudio, que nasceu em 1941, e também da estreia de Aniki Bobó, no ano seguinte, 42, o primeiro longa-metragem de Manuel de Oliveira, cuja rápida tomada, logo após os créditos iniciais, oferece uma vista da Ribeira e da encosta da Pena Ventosa, local que testemunhou as origens históricas da cidade do Porto. Então, 3 origens aí, né? O primeiro filme, a data de nascimento e as origens da cidade do Porto. Assim, os quadros, que é o título desse capítulo de Meu Porto, que sucedem o capítulo sobre a cidade que é Pátria Mátria, um burgo masculino e feminino, remetem ao nascimento da metrópole, mas também ao metonímico nascimento das artes, que representadas novamente pelas letras e pelas telas, remontam às memórias mais antigas do escritor e do cinema, linguagem que Mário Cláudio convida a seu texto. A Ribeira, de Alberto de Souza, complementa a imagem do local e reafirma a questão do labor, anteriormente mencionada, e que se oferece aqui em um olhar sobre o local, não como espaço turístico, mas de trabalho. Consciente do próprio fazer artístico, Mário Cláudio opta, assim como fez Manuel de Oliveira em Porto da Minha Infância, por fazer a apologia da urbe como apologia à própria arte que a erigiu. Desse modo, buscando ver a cidade sob a ótica de outros artistas, o escritor se coloca como herdeiro da urbe e, assim, irmana-se a esse grupo de construtores dos signos da arte portuense. Tal gesto autorreferencial aquece a ideia de que o escritor se entende como pertencente a uma tribo artística que não só encontra sua origem na cidade, como também contribui com a sua originalidade cultural, confirmando que a cidade favorece a arte e a própria arte. Só uma citação do Montfort, que está no Júlio Argão. Outro detalhe que antecede o texto de Meu Porto e que merece destaque é a dedicatória do livro, para texto que nos oferece pistas exegéticas sobre a revelação do rosto da cidade que o livro dá a ver. Mário Cláudio dedica a obra aos cronistas e historiadores Germano Silva e Alder Pacheco, e com isso indica-nos alguns caminhos a serem seguidos em nossa visita à sua cidade. Como máscara a cobrir de literatura o cenário de uma cidade documental, a função de cronista sobrepõe-se à de historiador. E, paradoxalmente, a revelação da face citadina ocorre, como em Meu Porto, na dissimulatio, na presença da máscara, pois é com os artistas que a homenagearam, Pacheco e Silva, escritores, não somente historiadores, citados e referenciados no decorrer da obra, que a cidade se ergue como o porto possível. Entre um grande elenco formado por pintores, desportistas, poetas, romancistas e cineastas, eles revelam o rosto da cidade pela via da crônica, do gesto literário que torna único o documento histórico. Lembramos-nos aqui do questionamento de Alder Pacheco no excerto que nos serviu de epígrafe. A cidade existe ou não mais do que isso? É a persistência das nossas utopias. A ironia comparece nos elementos paratextuais de Meu Porto como uma presença que também vigora na arte e da arte nasce, e se estende pela obra, relativizando certezas históricas, como se depreende da preferência pela escrita cronística de Alder Pacheco, sublimadora da função do historiador. Porto, Memória e Esquecimento, cuja primeira edição data de 1994, frequenta intertextualmente a obra de Mário Cláudio em questão, ilustrando a cidade enquanto cenário, que tem visões, tem maneiras de ser vista. Impõe-se neste ou naquele aspecto que atrai ou cativa a nossa atenção, e às vezes tempos a fio, desde que nos conhecemos a ver as coisas. Nessa parte do meu texto, eu vou falar, junto com o texto e com Mário Cláudio, com o Alder Pacheco,
alguns capítulos dessa obra Porto, Memória e Esquecimento, que eu percebo como nitidamente presente na construção de Meu Porto. Como memória resgatada de memórias, como a mise en abîme do texto que se desdobra em outros textos, a organizada Babel de Mário Cláudio revela a pessoal face da cidade, buscando inspiração em outros integrantes de sua tribo artística, sujeitos que nos legaram o que registro da história mais atenta não ousará elidir. O fio textual segue pelas ruas da memória, ignorando as caves e demais estabelecimentos que atraem turistas, mas vagueia pela ribeira guiado pela memória de personalidades e eventos locais, como a casa onde nasceu o bravo Carvalho Araújo, oficial da Marinha Portuguesa, e o monumento das Alminhas da Ponte, alminhas comemorativas do mais espetacular desastre a que assistiram as tropas de Napoleão Bonaparte. O trajeto é percorrido pelo jovem que estas linhas haveria de escrever, Mário Cláudio, que ainda transita por Miragaia, que conforma um plano de matéria pictórica, brilhos e transparências, reflexos e osmoses, tutelados pelas duas presenças senhoriais, o Palácio das Sereias e a Quinta das Virtudes, sendo esta casa relacionada à biografia do escritor, inspiração para a escrita de romance homônimo. Ainda em Miragaia, é a Tomás Antônio Gonzaga, ilustre residente do local, a quem o escritor dedica alguns versos transcritos na página 36, que eu não trouxe para cá. O autor, que se inscreve na obra como transeunte, segue até a alfândega, onde, na esteira do filme de Manuel de Oliveira, visita os amantes de perdição de Camilo Castelo Branco. Também menciona lugares marcados pela presença de personalidades notórias, por exemplo, Matosinhos e o escritor Raul Brandão, a Foz Velha e a fundista Rosa Mota, entre outros. No registro desse passeio, os quadros do segundo capítulo de Meu Porto são povoados por artistas e por memórias vividas ou imaginadas do escritor, que dedica poemas, recorda espaços da infância, concebe encontros com figuras públicas já desaparecidas. Por esses quadros, o trabalho das personalidades referenciadas guia o cordão textual pelos arruamentos da memória citadina, que fazem lembrar que, cito, a memória das ruas, quero dizer, a memória que mantemos da nossa passagem, breve ou continuada pelas ruas, é de muitas maneiras memória da construção da cidade interior que nos acompanha. Anos fora, a cidade, os lugares e seus acontecimentos vão conosco, vivem e morrem conosco, porque afinal os lugares somos nós, são nosso investimento, são nossa baliza de estarmos e de sermos de um sítio, pertença dele ou seus senhores, estranha relação. E determina Pacheco: as memórias das ruas são, vejo-os nitidamente, percursos da nossa própria memória. Porque, embora seja difícil de entender, e ainda mais de aceitar, de uma forma ou de outra, a cidade, esta cidade, também é um reflexo das recordações. Pertence, Senhor, da cidade que nasce e morre conosco, isso é uma citação tanto do Pacheco quanto do Mário Cláudio. Mário Cláudio indica na dedicatória, que resvala por toda a obra, que vê o Porto como local feito de memória e esquecimento, local que se dissimula sob a máscara da literatura e das outras artes, que afinal compõem a essência de sua história. Enquanto olhar, a cidade estetiza-se por seu colorido azul e cinza, por suas brumas opacas impenetráveis no correr do inverno. Oferece-se à vista em transparências suaves como aquarelas, na beira-rio, ou claros escuros contrastados nos bairros das ruas antigas e graníticas onde pairam silêncios. Depois, como que por magia, o universo inacessível da ilusão e da fantasia transfigura a cidade num espaço reconstruído da memória. Enquanto palavra, Meu Porto, ou a cidade do escritor, é dita no entrelugar do abismo, onde não se encontra o definível da planície nem o claro-escuro da meridionalidade, mas uma espécie de amiba, que recolhe em sua essência realidade e devaneio, pois é nos precipícios que acontecem as coisas de que nos recordamos, que deixam em nós as mais profundas impressões. Em Meu Porto, a cidade se vê, sobretudo, por meio das imagens ilustrativas da obra, que, incluídas entre o conteúdo linguístico, ecoam a lição revolucionária da estética romântica de transitar da mímesis à poiesis, reativando o conteúdo semântico do verbo grego poien, que significa fazer, fabricar. O artista não copiará mais a natura naturata, a criação de Deus enquanto mundo criado,
mas a natura naturans, a criação de Deus enquanto poder criador. O texto situa-se ao lado de pinturas e outras imagens, ocupando as páginas ímpares do livro em jogos de partilha estética, denotadores de sentidos equifrásticos, de encontros e desencontros, de referências ou ainda de jogos que partem do conteúdo imagético para criar significados e visualidades. Destacamos o trecho em que os olhos esplêndidos de Ângelo de Souza referem-se à Ribeira do Porto como uma área genuína, metaforizada numa arcada de volta inteira, e eu cito, né, sustentáculo de vara imaginação, e não se revelaria pintura capaz de absorver como esta o grão do granito e o pigmento dos rebocos, verdes ou lilazes, azuis ou ocres, tão antigos que uma crônica completa nele se continha. Perdoem-me os paisagistas destas áreas, não conheço nada de mais autêntico na bruteza do desenho e na penumbra da atmosfera, de mais apto a constituir saudável contraponto a tanta vaporização de névoas liquefeitas. Minimais e vanguardistas, as obras de Ângelo de Souza, por suas características cromáticas e angulares, que parecem coincidir com a descrição constante em Meu Porto, expressam o mundo por meio de sinais indiretos, que se abrem à interpretação na medida em que assimilam o representado a partir de sua desconstrução. Transformando a imagem em matéria escrita, o escritor coloca-se como crítico de arte, pois não somente descreve e analisa uma obra do pintor mencionado, partindo de uma reafirmada contemporaneidade, mas lança a mão desse exercício descritivo para estabelecer um contraponto com a Ribeira de Postal, insulto maior que a cidade contra si mesma desfere. Isso porque um dado da modernidade mario-claudiana volta-se ao entendimento de que uma arte em crise se efetua por meio de uma literatura que é autocrítica por caminhos meta-artísticos. Essa mesma crise é, portanto, instrumento de resistência à depauperação turística e mercantil da cidade barroca, pérola imperfeita do norte de Portugal. Se a escrita exercita seu caráter visual ao fazer referência a imagens, inserindo-as, seja pela equifrases, seja por outras vias, no contexto da obra, o contrário também ocorre, ou seja, a imagem suscita a capacidade criativa e reafirma suas possibilidades linguísticas. Como que a traçar uma linha infinita em seus limites, a escrita relaciona-se com a imagem e vice-versa, em uma curiosa complementaridade que se dá pela falta, como temos nas páginas 56 e 57, em que um aspecto da Sé do Porto, pintado por Domingues Alvarez, estende-se em memórias e fabulações do escritor, de modo que, partindo da representação visual de um dos locais mais significativos da cidade, novas imagens mentais são geradas pela ficção. Esse processo remete-nos ao que Klaus Kliver denomina tradução intersemiótica, e que diz respeito tanto aos procedimentos equifrásticos quanto à liberdade sobre a criação interartística, da recriação interartística. E eu já estou acabando. Segundo Yuri Lotman, o papel da cultura seria o de, cito, organizar estruturalmente o mundo que rodeia o homem, tornando possível o estabelecimento das relações sociais, humanas e linguísticas. E é essa experiência do mundo português, de maneira bastante específica, o que se vivencia nas artes que a cidade do Porto favorece, dado que faz com que o autor de Meu Porto haja como um tradutor ao representar em seu texto os modelos que percebe nas artes oriundas da cidade e de seu entorno, o norte de Portugal. Assim, por meio da literatura, o cinema, a pintura, a escultura, a arquitetura e outras artes confluem na dourada permanência do rio que orienta a cidade no sentido do vasto oceano, não somente dando-a a ver através das artes que a erigiram, mas refletindo sobre elas e sobre o seu estatuto. O Porto Literário de Mário Cláudio constitui-se como o local propício ao encontro entre as diversas linguagens, que, partindo de memórias e vestígios, com ele dão a ver a cidade por um óculo meta-artístico, por onde o azul do infinito se pode avistar, pois aprende com ela que não há espaço que outros espaços não abrace, máxima que aproxima a nossa leitura do salutar gesto dialógico entre as artes. Obrigada. Obrigada, Mariana, por essa leitura
tão interessante dessa obra, né, complexa e ao mesmo tempo bastante atrativa, né, do Mário Cláudio, O Meu Porto. E eu acho que os dois trabalhos, né, acabam justamente enfatizando essa ideia da interface inscindível, vamos dizer assim, né, entre espaço e homem, né, e ao mesmo tempo da ideia, uma atualização, uma espécie de atualização, né, da ideia de cronótopo do Bakhtin, né, de espaço-tempo, espaço e história, né, que eu acho que isso está tanto no trabalho da Mariana quanto no trabalho da Viane, né? E, enfim, eu vou abrir para perguntas, né, quem quiser falar, comentar, ou mesmo no chat, né, fique à vontade. Bom, então, já que por enquanto não temos nenhuma pergunta, Mariana, a tua tese é sobre o Mário Cláudio? Toda ela? Tem uma ambulância passando agora aqui, antes foi. A minha tese, ela se chama A Cidade como Estirpe, Literatura e Outras Artes no Percurso Autobiográfico do Mário Cláudio. Aí nela eu trabalho a trilogia da Árvore, que são os livros A Quinta das Virtudes, Tocata para Dois Clarins e O Pórtico da Blue Glória, em que ele retoma personalidades que são importantes tanto na cidade do Porto, né, na burguesia da qual ele é pertencente da cidade do Porto, quanto, obviamente, na história de vida dele. E aí eu atrelo essa questão familiar a familiaridade, digamos assim, do Mário Cláudio com a cidade pela via das artes. Sim. Então, eu faço um trajeto de incluir, de ler essa trilogia motivada por essa percepção do artista que ele mostra em Meu Porto. É isso. Quando eu vi a capa, né, e a tua e o título também, a tua leitura do título, né, me lembrou muito a ideia de meu ancoradouro, né, meu abrigo, e também esse lugar de partida, né, porque e também me lembrou muito uma tradição que é do relato de viagem, ainda que não seja uma viagem, né? Mas quer dizer, de alguma forma né? Esse deslocamento pela cidade, né? Mas me lembra, e também essa relação afetiva e crítica, né, com o espaço, e também esse olhar para as diversas, ou esse olhar atravessado pelas diversas imagens, né, que foram construídas da cidade, me lembrou um pouco o próprio as viagens da minha terra do Almeida Garrett, né? Como é que... E aí eu gostaria como eu não conheço a obra, né, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre o texto mesmo, não é? Do Mário Cláudio, como é que ele conversa com as imagens, né? E como é que ele se constrói, assim, né? Porque tu focaste mais, né, nessa tradução intersemiótica, vamos dizer assim, né, nas imagens e tal, e justamente para enfatizar essa questão do porto artístico, né, enfim, não sei, poderia falar um pouquinho mais. Foi interessante você lembrar do Garrett, porque ele é constantemente mencionado nas obras do Mário Cláudio. No Meu Porto, ele é bem mencionado, assim, tem uma parte em que ele fala, não vou lembrar agora, mas, enfim, ele menciona o Garrett. O último capítulo de Meu Porto fala das tradições culinárias, ele fala de cama e mesa, ele fala das tradições culinárias e dos antigos prostíbulos da cidade. É um capítulo muito interessante. E ele atribui como se fosse um prêmio às 3 colheres, o garfo de prata, a colher de pau e o de ferro.
A colher de pau é uma colher, a história que ele faz em torno dessa colher de pau é uma história que tem a ver com a mulher do Almeida Garrett, uma pessoa, aí ele inventa uma história, uma pessoa que pegou uma receita diretamente com ela, que trouxe do Brasil, que era a receita de papa de farinha, farinha de pau, uma coisa assim, não me lembro direito, mas ele é muito referenciado nas obras do Mário Cláudio. E essa criação de imagens que... Você pergunta da criação de imagens, né? Ou como que é no geral? Isso não ficou muito claro para mim. No geral, mesmo no texto do Mário Cláudio, né? No texto em si, né? Na crônica. Beleza. A escrita dele é uma escrita muito imagética mesmo, né? Porque ele escreve de um jeito... Ele é até considerado muitas vezes um escritor barroco, mas não barroco no sentido negativo, difícil, inacessível, né? Barroco por conta do trabalho com a linguagem mesmo que ele tem. As frases, muitas vezes são frases longas, né? Que realmente são um pouco difíceis para o leitor que não está habituado a esse tipo de literatura. Mas, assim, em princípio, o texto dele já é um texto imagético, porque ele vai ornando, vai fazendo, dependendo do livro. A Quinta das Virtudes, por exemplo, que é um livro que remete ao tetravô dele, é um texto muito barroco, as frases são imensas, a seleção vocabulária, então o próprio texto mesmo já é formador de uma imagem e de um conceito. Uma outra coisa importante é que ele, não raro, remete a personalidades históricas, a personalidades artísticas e a eventos jornalísticos mesmo. Por exemplo, tem um livro dele de 2000, acho que é de 2000, isso, que é o Ursa Maior. Ursa Maior é um livro de uma trilogia, Ursa Maior, Orion e Gêmeos, e no Ursa Maior ele parte de um fato que ocorreu na Universidade do Porto, que foi um crime. Um cara doido, endoideceu lá, chegou na universidade, um estudante de medicina, e matou a namorada a tiros e foi preso. E aí o texto, ele conta a história não só desse rapaz, a história que é fabulada a partir dessa notícia de jornal, como de mais outros 6 prisioneiros. E aí ele vai afabulando a partir daquilo. E aí entra diálogo com cinema, diálogo com dados da contemporaneidade, né? Tem um dos presos que é comparado ao Leonardo DiCaprio, né? O filme é de 2000, há pouco tempo antes o Leonardo DiCaprio estava fazendo um mega sucesso com Titanic, né? Então o Mário Cláudio, assim, ele é muito atento tanto às artes eruditas quanto às artes contemporâneas, mas, sobretudo, ele é muito preocupado, atento e preocupado com o acesso à arte, né? Então, ele dá valor tanto ao erudito quanto ao bordado. Tem um livro dele que é sobre a história do Leonardo da Vinci, Retrato de Rapaz, um discípulo no estúdio de Leonardo da Vinci, e que ele faz como uma ecfrase de um quadro do Leonardo da Vinci, que é a Madonna amamentando. E aí ele associa esse quadro ao afazer doméstico da mãe de uma das personagens, né? E aí ele trata os afazeres. Eu fico particularmente emocionada com essa passagem, porque eu acho ela muito bonita, assim. Especialmente em tempos de pandemia, que a gente é mais dona de casa do que gostaria de ser. E aí ele trata o afazer doméstico como uma arte, a arte do comum, do cotidiano, o colocar bem a mesa, o você cuidar com zelo das suas coisas. É uma escrita muito, muito preocupada, tanto com a grande história, com os grandes nomes, com os grandes artistas, sobretudo do norte de Portugal, mas também com o pequeno, com o trabalhador, com a pessoa que está lá vendendo peixe na beira do Rio Douro, né? Ele vai tanto lá quanto cá. E a última coisa que eu vou dizer é que lá em Venade, em Paredes de Coura, existe um centro, Mário Cláudio, Centro de Estudos Mário Cláudio, onde ele deixou lá, era uma escola infantil, escola de ensino fundamental, e as escolas de ensino fundamental dessa região todas fecharam, porque não tem mais criança nesse lugar, só ficaram os idosos, né? E aí a escola fechou, e ele, muito preocupado com isso, falou, bem, arrendou a casa e transformou num centro cultural. Oi?
Perdão, tive uma interlocutora aqui do ladinho. Não, imagina. Sabe como é? Sei, ou sei. E aí ele transformou num centro cultural e lá acontecem eventos de arte assim, muito bem feitos. Lá no subsolo tem todo o espólio dele que ele já deixou lá e a população local vai ali. Tem concertos de arte, recitais de poesia e os velhinhos todos da região, todos os agricultores, é muito bonito. Se vocês quiserem depois entrar na página do Facebook, vocês vão ver. Vai gente do Porto, vai gente das cidades grandes, mas vão também os lavradores ali, o pessoal local, e esse é o objetivo, né? Eu acho ele, então, um escritor muito atento, atrelado à burguesia, né? Porque a família dele é isso aí, mas, apesar disso, assim, muito atento, de maneira bem ampla. Não sei se te respondi. Sim, com certeza. Certamente é um dos maiores autores da literatura portuguesa contemporânea, não é? Daviane, essa relação com a literatura colonial brasileira tu não exploraste muito, né? Eu não sei como é que tu pretendes encaminhar, né, essa relação, assim. Então, Mariana, parabéns, seu trabalho, achei muito bacana. Fiquei anotando referência para usar em sala de aula, porque a gente acaba fazendo um trabalho meio de até emancipação visual dos alunos às vezes, né? Então, eu ia te perguntar se você conheceu o Porto e conheceu o Porto pelos olhos do Mário Cláudio, se você foi presencialmente e viu lá, porque é tão impregnado, e dá para perceber que você conhece bem a obra, e é tão impregnado assim a fala dele, desse lugar, que é interessante perceber ele fazendo em vida essa ligação, tipo, final, derradeira dele com o lugar, né? Ele se transformar realmente num lugar do Porto, né? Então, é o seguinte, esse trabalho de hoje foi um trabalho muito... realmente é uma coisa muito incipiente. O meu orientador de doutorado, o Mário Lugarinho, virou um amigo muito próximo e tal, e ele falou assim, olha, por que a gente não pensa, né? Ele tem interesse em estudar isso, né? Esse período, esses textos que foram premiados pelo concurso de literatura colonial, que foi feito, né, para servir ao Império Português, mas que depois viram cânones nas literaturas africanas de língua portuguesa. E pensando nisso, num caminho para seguir, né, por aí, eu pensei realmente em ver como é que a natureza aparece. Essa questão dessa paisagem, da natureza, é uma coisa que vem despertando em mim, porque eu vim morar no interior de Goiás, na cidade que mais produz soja no país, e a gente quase que come veneno, né? Respira veneno aqui. Então, é uma questão que começou a me interessar muito. E a ecocrítica apareceu para mim até para pensar dentro dessa questão colonial mesmo, né? Dessa questão imperialista. Porque, embora eu ache muito interessante esse caminho de uma ecocrítica feminista, né? Tem um lado que eu não consigo alcançar muito, meio quase místico, assim, né? Mas alguns outros me interessam e faz muito sentido, principalmente agora, né? A impressão que dá é que a gente está afundando num buraco cada vez maior, principalmente nessa questão de justiça ambiental, né? Eu comecei com Castro Romem porque foi um autor que me pareceu muito mais nítido isso, muito mais fácil. Mas a minha ideia é continuar estudando pelos próximos 4 meses, essa parte teórica, aprofundar mais nas leituras, porque eu estou pensando em fazer um guarda-chuva maior. E nesse guarda-chuva maior, né, primeiro estudar essa parte de literatura colonial em Angola e Moçambique, para depois vir para o Brasil, digamos assim, né, para tratar dessa parte do período colonial, mas também para estudar uma literatura que é feita no Cerrado, né, não só em Goiás, mas também no Cerrado Mineiro, e para, por fim, chegar numa coisa que eu também acho interessante, que é uma
é uma indústria, uma cidade chegando e invadindo o campo de forma desenfreada, né? E como é que isso é representado, né? É uma coisa que me interessa muito, né? Então, é realmente esse trabalho foram anotações do que eu estou pensando ainda, né? É mais nesse sentido. Então, sim, eu pretendo chegar na parte da literatura colonial brasileira, sim. Na verdade, talvez seja um ponto de partida mesmo, né? Mas porque em função da comparação de imagéticas, né? Eu conheço mais ou menos esse projeto do professor Mário César Lugarinho, né? E acho muito importante esse trabalho de vocês, no sentido de resgatar a literatura colonial, né? Porque me parece, principalmente nas histórias da literatura portuguesa contemporâneas, né? E que essa literatura é meio que colocada debaixo do pano, vamos dizer assim, debaixo do tapete, né? Então, é uma literatura um tanto negada, vamos dizer assim, e nós sabemos mais ou menos por quê, né? Porque incomoda, mas eu acho que ela pode, né? Ela pode trazer, né, uma série de complementos, inclusive para entender a literatura pós-74, vamos dizer assim, né, que acaba representando de maneira crítica, paródica, esse passado recente, né? Então, enfim, eu acho que e não só por isso, claro, né, porque é uma literatura que justamente nos faz pensar, né, sobre essas relações coloniais, imperialistas, né, e todos as suas complicações, enfim, né? Então, acho que é um trabalho bastante importante pelo que eu estou entendendo, o teu trabalho é um braço desse projeto, então, do Mário César Lugarinho. É um braço, porque eu parti realmente dessa ideia de um jardim colonial, né? Tem esses jardins que aparecem nas exposições universais, né? Portugal tem um pavilhão para a China, para o Brasil, para as colônias, também para Angola, Moçambique, e me interessa muito isso, assim, essa criação imagética. Eu gosto muito de política, é o meu barato dentro da literatura, e essa percepção, essa utilização política da natureza, eu acho muito, muito interessante, né? Principalmente essa literatura, eu vou usar, né, vou roubar o termo do Gaspari, envergonhada, né, que existiu, foi super difundida. No concurso colonial, uma parte era comprar os livros e distribuir nas escolas, e isso ainda permeia esse imaginário, né, fortemente, né? Eu acho que não está aqui o que saiu pela editora Macon, do kit de sobrevivência do explorador colonial, né? É uma brincadeira com isso, né? Como se fosse um monopólio, um jogo monopólio, brincando com isso, com essa questão. E é muito mal, acho muito pouco ainda, né, explorado, né? E eu gosto do Soromenho porque eu achei incrível isso, quando eu percebi que ele tinha um plano mesmo, ele não quero mais ser atrelado a isso, vou ser atrelado a isso, e foi apagando questões biográficas e de escrita. E eu falei assim, gente, que empreitada, que empreitada. Mas quando eu pensei por ir por esse caminho, né, pensando nesse jardim, que é uma forma de organizar, de controlar, de selecionar o que é bom e o que é erva daninha, né, por assim dizer, eu pensei realmente nessa relação com o Brasil, né, que é o que a gente estuda, né, de uma forma muito curiosa, como o início canônico da nossa literatura, né, essa carta de descobrimento, que é um lugar paradisíaco, né, só tem que cuidar do povo que está aqui, né. Mas é um projeto que eu estou fazendo com calma, porque eu quero que tenha fôlego, assim, pensando por vários anos. A ideia é essa. E rende, né? Eu acho que rende muito, porque há muita coisa a fazer ainda, né? Há muito a estudar, a explorar. E é certamente por esse viés da ecocrítica, um tema urgente, né? Então, que tu tenhas fôlego aí para
para continuar e para a gente ter também mais material, não é? Sim. Sobre essa literatura colonial. Obrigada. A Daviane tinha te feito uma provocação aí, Mariana? Você me perguntou se... Bom, primeiro eu queria te parabenizar também pelo seu trabalho, eu falei rapidamente, mas eu achei muito interessante, fiquei muito impressionada com esse conceito de ecocrítica, que eu, de fato, nunca tinha ouvido falar, e gostei muito, também fiz várias anotações, e realmente, assim, é um viés que precisa ser estudado, precisa ser difundido, né? A pergunta que você me fez, se eu visitei o Porto, sim, eu não conhecia o Porto, e aí, durante o doutorado, eu passei um tempinho lá. Tem uma professora da UFRJ que fala assim, aqueles 15 minutinhos que todo doutorando passa em Portugal, passei esses 15 minutinhos lá, e eu me propus a conhecer a cidade tomando como base a leitura do meu Porto. E foi muito interessante, um fato interessante foi que quando eu estava fazendo um percurso lá, que era perto da Quinta das Virtudes, eu não tinha ideia de que eu ia chegar perto da Quinta das Virtudes. Quer dizer, eu tinha ideia, eu só não tinha me dado conta de que eu tinha ideia disso, porque a coisa estava incutida ali no meio da obra, no meio do texto, mas não estava dada, não estava clara. Vire à direita e você verá a Quinta das Virtudes. Não. Eu sei que quando eu dobrei uma esquina e olhei para frente, eu vi um prédio amarelo e aquela imagem disse para mim, oi, eu sou a Quinta das Virtudes. E eu fiquei muito emocionada e falei, pronto, eu fiquei feliz, eu estou no caminho certo, porque eu estou conseguindo ver a cidade a partir do texto. E ele teve sucesso ao mostrar a cidade dele a partir do texto dele. Quer dizer, eu que era uma estranha total à cidade, não conhecia nada, nunca tinha ido me aventurando e encontrava as referências através da correlação entre texto e imagem. E foi isso que aconteceu. Você percebeu muito bem aí o meu segredo. É porque eu fiquei com a impressão, sabe, da Madeleine do Proust? Exato. Que você lê e você tem isso. Porque eu fiquei assim, gente, se eu... os professores que me apresentaram alguns poetas, eu leio os poemas com a voz desses professores na mente, né? Tipo, eu leio Herberto Helder com a voz da Paula Poma na cabeça, assim, é ela que lê, assim. Imagino você conhecer uma cidade mediada por um autor que é um morador apaixonado, né? E eu acho essa abordagem mesmo da escrita como um caminho, né, entremeado pela paixão mesmo, né, pelo gozo, né, muito, muito bonito, né, mas e também muito potente, né, porque ele seleciona o que é interessante para ele, certamente, e tal, mas é um outro olhar por coisas que, às vezes, para quem está lá, ou se você está lá desavisado, né, você passa até meio desapercebido, né? Tem até um viés um pouco generoso, né, porque, querendo ou não, ele é alguém que tem um contato muito maior com arte, com arte canônica, com arte de todos os modos, né, do que eu, por exemplo. E dividir isso com o leitor de uma forma tão potente, né, através dessa paixão, dessa beleza, eu acho que é um gesto de muita generosidade também do artista, né? Muito bom. Sim, com certeza. Eu fiquei pensando, porque na minha cidade natal, eu sou conterrânea do Luiz Rufato. E muitos anos atrás, eu ainda não tinha entrado no doutorado, eu fiz mediação de uma mesa que ele participou, que foi a primeira vez que ele foi convidado para falar na cidade. Ele já era um autor super conhecido, muito conhecido internacionalmente, tudo. E tem muito uma questão, né, dele com a cidade, enfim. E eu lia os livros, nunca tinha essa sensação de amor, muito de asfixia. Uma sensação que a cidade passa, às vezes. E eu achei muito bonito isso, é uma relação muito bem resolvida com a própria cidade de origem. Né? Eu acho, é um livro que eu quero procurar, porque eu achei muito sedutor nesse sentido. Assim. Que bom, fico feliz. Eu fui aluna do Lugarinho no primeiro período. Olha... Fechou teu microfone, Mariana. Fechou. Teu áudio. Opa. Oi? Voltou. Ele estava aberto. Foi alguma coisa que eu mexi aqui. Eu sinto muito não ter tido mais aulas com ele, porque foi justamente no período em que ele estava indo para a USP. Então, ficou um período meio com e sem ele, sabe?
E aí eu tive pouquíssimo tempo de aula, mas as poucas aulas que eu tive foram muito, muito boas. Eu tenho uma memória muito boa do lugarinho. Eu vou ser honesta, assim, eu gostaria de ter sido aluna do Mário. Eu fui orientanda, mas eu não fui aluna do Mário. Poxa, não. Não, porque quando eu comecei o doutorado, eu fui uma aluna muito estranha, porque eu cheguei para fazer a seleção, o Mário não me conhecia, eu não conhecia ele. Na minha banca de mestrado, a Tânia Macedo participou, e ela falou, seu trabalho é bom, né? Tenta doutorado lá em São Paulo. E aí eu tentei, o Mário não me conhecia, ele, no dia da entrevista, o que você veio fazer que eu não te conheço? E aí eu disse, tal, foi uma relação que foi construída muito bem, a gente se conheceu melhor, eu acho até, e se encontrou academicamente quando a gente saiu só das questões da dissertação, da tese, assim, sabe? E o Mário realmente ele é um professor, um colega muito generoso, né? Então, quando ele me chamou para participar do projeto, eu falei, tá, eu vou por esse caminho. E aí chegou um ponto que eu falei assim, não, ou eu faço uma coisa muito pontual, ou eu cresço isso, né? E aí eu sentei, ele foi super bacana, conversou, deu sugestões e tal. É uma pessoa que eu gosto muito, assim, né? Sinto falta de ter contato mais frequente, né? Mas... Essa coisa prustiana de que você falou, ele não foi meu professor no primeiro período, ele foi meu professor no segundo período, que foi poesia. E aí, a memória que eu tenho daquele poema Chuva Oblíqua é na voz dele lendo. Muito interessante você ter falado isso. Interessante porque vocês estão falando a memória que eu tenho é a fala, né? Reproduzindo, refletindo um pouco aqui a concepção do Mário Cláudio, né? Isso, exatamente. Meu porto artístico, né? O meu porto acadêmico, essa relação de intimidade, e especialmente a questão da memória, né? De como ela fica marcada, né? Por essas. Mas sem querer cortar o papo, né? Que está super leve e agradável. Enfim, eu da minha parte, e em nome da Abraplip também, agradeço muito a Daviane e a Mariana, né, pelos seus trabalhos, né, tão bem explorados aqui, né, e espero reencontrá-las e ler mais, né, e voltar às conclusões aí da Daviane também, né, sobre a literatura colonial portuguesa. Né? Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, professora Raquel. Foi uma conversa muito boa. Eu estava quase não apresentando trabalho, estava meio assim, mas certamente acho que foi uma conversa muito enriquecedora. Prazer, Mariana, obrigada pela apresentação, foi muito bacana, pelas referências, e até a próxima, gente. Prazer, pessoal, muito obrigada também pela mediação, professora, pelas observações, Daviane também, obrigada. Aprendi muito com vocês e foi uma mesa muito, muito gostosa mesmo, né? Mesa de paixões começando, paixões continuadas, Exato. que é onde acontecem os encontros, né? Exatamente. A gente certamente vai guardar uma memória muito boa dessa apresentação. Sim. E que seja muito auspiciosa para o seu trabalho aí, que tá começando, já começando tão bem, Daviane. Obrigada aos ouvintes, não é? Obrigada ao Thales. Um abraço a todos. Obrigado, tchau, professora pessoal. Raquel, que nos acompanhou aqui na nossa mesa, as nossas apresentadoras que muito bem expuseram, né, os seus trabalhos, Mariana e Daviane. Parabéns, continue na pesquisa, né, continue. Com certeza vai incrementar muito para a literatura, né, para toda essa nossa pesquisa. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, a todos os nossos colegas também que participaram da mesa. Então, em nome da Realiza, em nome da coordenação do evento, parabenizamos e convidamos, né, para que continue conosco nesses próximos dias do evento. Nossa gravação vai ser encerrada agora. Um ótimo dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.